Os Vedas tratam principalmente do tema dos três modos da natureza material. Eleve-se acima destes modos, ó Arjuna, seja transcendental a todos eles. Liberte-se de todas as dualidades e de todas as ansiedades por ganho e segurança e se estabeleça no Eu. Traigunya Vishaya Veda Nishtraigunya Bhavarjuna Nidwando Nitya Sattvasto Niryoga Shema Atmavan. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 45. Todas as atividades materiais implicam em ações e reações nos três modos da natureza material. Elas se destinam aos resultados fruitivos que causam o cativeiro no mundo material. São ações que geram reações. E a maioria das pessoas fazem vikarma, Bimala. Ações que não devem ser executadas. Por quê? Porque trazem sofrimento. Esse é o problema, né? Trazem sofrimentos. Ninguém quer sofrer, mas ninguém quer fazer o certo também, né? Porque se faz o certo, você faz ações a karma, que não geram reações, e aí você não sofre, nem nessa vida, nem na próxima. Na verdade, nem nas próximas. Os Vedas tratam em sua maior parte das atividades fruitivas para elevarem gradualmente o público em geral do campo da gratificação dos sentidos para uma posição no plano transcendental. Arjuna, como um discípulo e amigo do Senhor Krishna, é aconselhado a se elevar à posição transcendental da filosofia Vedanta. Todos nós somos Arjuna, né? Nós todos somos Arjuna, então nós todos somos aconselhados a nos elevar à posição transcendental da vida, não ficar iludido pelas dualidades. O que mais tem ilusão, né? Quanta ilusão, né, Bimala? Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro. Ilusão, são os dois lados da moeda chamada ilusão. Nós temos que ser transcendentais, é isso que está sendo falado aqui. Se elevar à posição transcendental, acima das dualidades, acima das ilusões que só nos causam mal, só nos causam sofrimento, depressão, estresse, etc. Uma lista de malefícios que não acabam mais. Por quê? Porque escolhemos ser de direita, ou ser de esquerda, ou ser de centro, ou ser qualquer ilusão, qualquer coisa que não seja a consciência de Deus. Krishna é ilusão. E a ilusão se paga com sofrimentos, prejuízos materiais, sofrimentos, ou os três juntos, né? Ou tudo junto. Bimala. Os pecados se pagam com sofrimentos, prejuízos materiais, ou doenças, ou os três juntos. Problema, hein? Problemas e mais problemas. E líder governamental nenhum vai dar solução para esses problemas. Na verdade, os líderes dos governos só criam mais e mais problemas, mais e mais pecados. E aí já ouviu falar do karma coletivo, né? Então, é isso aí. Mas, tudo bem, cada um paga o seu. É porque a justiça de Deus é o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Cada um paga exatamente os seus pecados, nem mais nem menos. No caso dos devotos, eles pagam só um pouquinho, né? Krishna alivia a dívida dele. Porque ele está rendido a Deus, Krishna, porque ele está servindo Deus. Então, o sofrimento dele é aliviado. Então, muita gente pode falar, mas o devoto também sofre. Todo mundo sofre, tem esse detalhe, todo mundo está sofrendo. A diferença é que com Krishna sofre menos, muito menos. Sofre só uns 10%, 20%, uns 30%, né, Bíblia? E tanto é que o devoto fala, né, o devoto iluminado, ele fala, poxa, eu deveria sofrer muito mais, mas Krishna é tão bom
que aliviou meu sofrimento, e eu estou sofrendo só isso, só um pouquinho. Onde eu estava, hein? Lê mais, fala menos. Tá bom, vou até tomar água depois dessa. Se Krishna não tivesse aliviado o peso dessa cruz chamada Bimala, eu já teria sido esmagado por ela. Tá bom, já parei de falar. Onde eu estava, hein, Bimala? Você me corta, eu me perco. Tá, vamos voltar aqui, ó. Arjuna, como um discípulo e amigo do Senhor Krishna, é aconselhado a se elevar à posição transcendental da filosofia Vedanta, onde no princípio há o Brahma Jigyasa, ou questões sobre a transcendência suprema. Todas as entidades vivas que estão no mundo material lutam duramente pela existência, tá vendo? Para elas, o Senhor Krishna, após a criação do mundo material, deu a sabedoria védica, aconselhando como viver e se libertar do envolvimento material. Quando as atividades para a gratificação dos sentidos, a saber, o capítulo Karmakanda, acabam, então se oferece a oportunidade para a realização transcendental na forma dos Upanishads, que são parte dos diferentes Vedas, assim como o Bhagavad Gita é uma parte do quinto Veda, a saber, o Mahabharata. Os Upanishads marcam o princípio da vida transcendental. Calma, me apressa não. Enquanto o corpo material existe, há ações e reações nos modos materiais. Isso aqui é uma máxima, hein, Bimala? Deixa eu printar isso aqui. Espera aí, deixa eu printar. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, viu? Tá louco. Assim não dá, viu, Bimala? Você fica cortando toda hora. Você corta. Você corta, eu me perco. Aí demora mais, aí atrasa o programa. Tá, parou na máxima aqui. Enquanto o corpo material existe, há ações e reações nos modos materiais. A pessoa tem que aprender a tolerância face às dualidades tais como felicidade e tristeza, frio e calor, e tolerando tais dualidades, liberta-se das ansiedades concernentes a ganhos e perdas. Esta posição transcendental é alcançada na plena consciência de Deus, Krishna, tá vendo? Só através da consciência de Deus, Krishna, que podemos transcender. Porque para transcender é preciso entender. Krishna não quer que ninguém tenha fé cega, né? Tanto é que ele fala no Gita, né? Para a gente tentar aprender o conhecimento aproximando-se de um mestre espiritual. E aí, quando a gente se aproxima de um mestre espiritual, faz perguntas a ele. E quando a gente fica satisfeito, a gente paga o mestre espiritual com o serviço, seguindo regras e regulações. E aí sim a gente consegue transcender, né? Sem um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, sem as escrituras védicas e sem as pessoas santas, sem chance de se libertar, sem chance de transcender. Então esta posição transcendental é alcançada na plena consciência de Deus. Olha o detalhe, plena, não é só um pouquinho não. Pensa que é fácil transcender? Pensa que é fácil ficar acima dos modos da natureza material, ficar acima do bem e do mal? Não, não é fácil não. Se fosse fácil todo mundo faria, né? Então essa posição transcendental é alcançada na plena consciência de Deus, Krishna, quando a pessoa depende completamente da boa vontade de Deus, Krishna. Já parei, Bimala, já parei, sim, não precisa tocar de novo, não. Bom, então vamos ler mais um pouquinho. Nossa, não é fácil transcender o calor e frio, hein, Bimala? Estou sentindo os dois agora. Os sentidos, o problema são os sentidos descontrolados, sua mente descontrolada. Elas estão descontroladas.
Mas só estão descontroladas. Quem? As almas iludidas, que somos nós, Bímola. Pensou que era só as mulheres, né? Não. É as almas. Não importa se a alma está num corpo de macho ou de fêmea, de homem, de mulher. Não importa. As almas estão iludidas. Nós, almas iludidas, estamos aí descontroladas. Por quê? Porque nossa mente está descontrolada. Por que estamos descontrolados ou descontroladas? Porque não estamos na plena consciência de Deus, Krishna. Estamos agindo no modo, a maioria de nós age no modo da ignorância. Por volta de 70%, tá? Já parei de falar, já falei demais, né? Tá bom. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Se não fosse Prabhupada, nem ia saber. As pessoas nem sabem que são cachorros bailarinos, macacos bailarinos. As pessoas não têm nem consciência disso, Bímola. Nem isso, não sabe nada. Sem a orientação de um mestre espiritual, as pessoas não sabem, não têm a mínima noção de nada, não sabem nem que são infelizes. Acham que são felizes. Agora eu falo, eu era infeliz e não sabia. Quando eu era mais novo, antes da consciência de Deus, Krishna, eu era infeliz e não sabia. Eu achava que era feliz. Eu era feliz para burro. Tá, já parei de falar página 12, já estou na página 12. O Senhor... Fala, ótimo, sim, eu aceito isso. Ótimo, sim, eu aceito isso. Deixa eu ver aqui, calma. Tá aqui, ó. Espera aí. O senhor Gray pergunta. Ótimo, sim, eu aceito isso. Eu gostaria de saber, porém, se quando o Senhor diz consciência de Deus, Krishna, há alguma diferença entre isso e a consciência de Cristo? E Prabhupada fala, não há diferença. Cristo veio pregar a mensagem de Deus, Krishna. Se o Senhor realmente se tornar consciente de Cristo, o Senhor tornar-se-á consciente de Deus, Krishna. Quem ama Jesus ama Krishna, quem ama Krishna ama Jesus, né? Porque quem ama Deus, Krishna, nunca odeia nada nem ninguém. O Senhor Agrey pergunta, e se acaso tornar-se consciente de Krishna ou consciente de Deus significa tornar-se consciente de si, isto é, consciente do que somos realmente? E Prabhupada responde, sim, a consciência de Deus, Krishna, inclui a autoconsciência, mas a autoconsciência não é necessariamente consciência de Deus, Krishna. E o Sr. Agrey fala, mas pode ser? Prabhupada fala, não. O Sr. Agrey fala, alguém poderá atingir a consciência de Deus que está dentro de si? E Prabhupada responde, isso significa que ele é consciente de Deus, Krishna. Agora estamos sob a luz do Sol, e a consciência do Sol inclui a sua capacidade de ver-se a si mesmo. Na escuridão, o Senhor não pode ver-se a si mesmo. À noite, o Senhor não pode nem ver as suas próprias mãos ou pernas. Mas se o Senhor vem para baixo do Sol, o Senhor vê o Sol e a si mesmo também. Sem luz do Sol, sem consciência de Deus, a autoconsciência é incompleta. Contudo, a consciência de Deus torna a autoconsciência muito clara. E o Sr. O'Grady fala, nós lidamos com muitos jovens em nossa profissão no magistério e não tentamos ensinar-lhes nenhum tipo de salvação didática. O que tentamos é orientá-los a uma consciência do que é melhor, do que é mais belo e do que é espiritualmente mais nutritivo no mundo à volta deles. Isto é, tanto quanto nos permite o sistema. Muito frequentemente os estudantes são neutros o bastante para estar numa condição espiritual. Eles estão numa condição emocional. O que enfrentamos muitas vezes é a questão básica do quem sou eu, ou para que serve tudo isso? E Prabhupada responde sim. O Sr. Gray fala,
Ou eles perguntam, por que estou aqui? E Srila Prabhupada fala, sim, ótimo. Normalmente o aborrecente fala, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Você encheu o saco de Deus até nascer aqui. Tá, já parei de falar mesmo. E cá estamos nós, né? O que falta é isso, né? Conhecimento verdadeiro para os jovens se iluminarem e deixarem de serem aborrecentes, ignorantes. E tá, voltando aqui, o Sr. Gray fala, ou eles perguntam, por que estou aqui? Aquela história, eu não pedi para nascer, né? Srila Prabhupada fala, sim, ótimo. E o Sr. Gray fala, eles nos perguntam, por que deveria eu estar aqui? Quem é o Senhor, professor? E o que lhe dá o direito de nos dizer o que pensar, ou o que ser, ou o que não ser? Por que deveria eu ler Shakespeare? É para perder tempo, né? Inutilmente. Tá, não é para responder, é só para ler, Bima. Quem responde é Prabhupada. Por que deveria eu ouvir Mozart? Eu prefiro Bob Dylan. Esses tipos de perguntas parecem emanar de um estado de espírito desiludido e da insegurança, incerteza e falta de credibilidade na estrutura total das coisas como elas são. Frequentemente temos de responder a essas perguntas como uma espécie de maneira cataclísmica. Ao invés de apresentar respostas diretas, temos que responder indiretamente, levando em consideração o condicionamento que a princípio levou os estudantes a fazer essas perguntas. O Senhor acha que devemos chegar até eles mais diretamente? E Prabhupada responde, o Senhor está falando sobre o problema da 3 pontinhos. E o Sr. O'Grady fala, educação moderna. E Prabhupada fala, sim, há muitas perguntas, mas elas não são respondidas pela educação moderna. Por que vim aqui? Qual é o objetivo? Essas perguntas devem ser respondidas perfeitamente. Portanto, os Vedas prescrevem para encontrar as respostas a todas essas perguntas, devemos nos aproximar de um mestre espiritual fidedigno. Sabe o que eu falava, Bímola? Por que estudar tanta porcaria, né? A escola ensina tanta porcaria, e o que a escola ensina nem é aceito como conhecimento pelos Vedas. Tem mais essa também. Ensina um monte de lixo, um monte de porcaria, lixo cultural, e esse lixo cultural que é ensinado nas escolas nem é aceito como conhecimento pelos Vedas. Tá, vou ler a resposta de Prabhupada de novo. Sim, há muitas perguntas, mas elas não são respondidas pela educação moderna. Por que vim aqui? Qual é o objetivo? Essas perguntas devem ser respondidas perfeitamente. Portanto, os Vedas prescrevem para encontrar as respostas a todas essas perguntas, devemos nos aproximar de um mestre espiritual fidedigno. E o Sr. O'Grady fala, e se o Senhor não tem nenhum? E se nos dizem que o Sr. Nixon é um mestre espiritual fidedigno? O que fazemos? E Prabhupada responde, não, e dá risada, né? Há um padrão para os mestres espirituais fidedignos. O Senhor ouviu apenas uma linha do verso. Quem é o mestre espiritual? Essa é a próxima linha. Aquele que ouviu de outra fonte fidedigna. Esse é o mestre espiritual. O mestre espiritual é aquele que recebeu a mensagem de outro mestre espiritual qualificado. É assim como um médico que recebeu o conhecimento da ciência médica de outro médico. Analogamente, o mestre espiritual fidedigno tem de provir de uma linha de mestres espirituais sucessivos. O mestre espiritual original é Deus, Krishna. E o Sr. O'Grady fala, sim, é verdade. E Prabhupada fala que aquele que ouviu de Deus, Krishna, explica a mesma mensagem a seus discípulos. Se o discípulo não altera a mensagem, ele é um mestre espiritual fidedigno. Esse é o nosso processo. Espera aí, deixa eu tomar água. Esse é o nosso processo.
Tomamos lições ouvindo de Deus, Krishna, e com ele compreendemos quem é perfeito. Ou então ouvimos de seu representante, que não contradiz Krishna e que compreende a sua mensagem. Isso não significa que falamos uma coisa e fazemos todo tipo de disparate. Alguém que faz isso não é um mestre espiritual. E o Sr. O'Grady fala: agora, eis o caso de meu velho e pobre pai que vive a oeste da Irlanda. Um velho simples. Tá, vamos parar aqui na página 12, onde o Sr. O'Grady vai falar do seu velho pai, velho e pobre pai. Tá bom, Bímola? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, esse livro, A Ciência da Autorrealização, e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Ah, a ciência da autorrealização está mais para baixo, Bímola. Eu não falo dela. Claro que eu falo. Aí eu não falo. Está mais para baixo. Todos os links dos principais livros de Prabhupada estão aí. É só descer, né? Só descer mais um pouco. Fácil não. Só bronca, gente. Não, eu estou pensando aqui com meus botões. Ah, eu estou de camiseta, é verdade. Não é fácil não, hein, Bímola? Você não é fácil não, hein? Socorro, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Agenda, tá, vou lá na agenda. Sim, senhora. O que tem na agenda, hein? A F5. Já dei F5, já atualizou. Aqui, ó. Dia 5 de junho, quarta-feira, é o último dia para mandar os seus resultados de distribuição de livros. Para enviar, use o WhatsApp DDD 41 992712225 ou 998944261, ou mande pelo e-mail cartadasankirtanabrasil@gmail.com. Passatempos, histórias e realizações até o último dia do mês. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Tá, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo, deixa eu ver aqui. Calma, Bímola. Capítulo, página 318, capítulo, calma. Os passatempos infantis de Deus, Krishna.
É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Calma, deixa eu aumentar o tamanho da letra. Não é fácil não, viu? Nunca está no lugar assim. Tá, não, eu vou parar de reclamar, meu irmão. É lamentação, né? A alma condicionada vive assim, ansiando o que não tem, lamentando o que perdeu. Página 606, linha 7. Não, verso 57? É linha 7, tá bom, sim senhora. As palavras das pessoas que têm pleno conhecimento acerca do Brahman jamais falham. É uma máxima, tá vendo? Já começa com uma máxima. Krishna fala através dos sacerdotes brahmanas que são devotos de Deus. E as palavras deles jamais falham. É muito maravilhoso que tudo o que Gargamuni predisse agora está ocorrendo tintim por tintim. O propósito da vida humana é indicado no Brahma Sutra, a Tato Brahma Jigyasa. Tato Brahma Jigyasa, tá, já parei. Para tornar a sua vida perfeita, no passado, no presente e no futuro, a pessoa deve aprender sobre o Brahman. Devido à intensa afeição, Nanda Maharaja não podia entender Krishna como ele é. Estudando os Vedas, Gargamuni era capaz de conhecer tudo, passado, presente e futuro. Todo mundo pode também entender passado, presente e futuro, estudando os Vedas. Em outras palavras, o Bhagavad Gita como ele é, a coleção Śrīmad Bhagavatam, a coleção Chaitanya Charitamrita e o Néctar da Devoção, os livros básicos de um verdadeiro devoto de Deus. Onde eu estava, em Bimala? Estudando os Vedas, qualquer um pode ser capaz de conhecer tudo, passado, presente e futuro, mas Nanda Maharaja não podia entender Krishna diretamente. Devido ao seu intenso amor por Krishna, ele esqueceu quem era Krishna e não podia entender a potência de Krishna como Deus Supremo. Embora Krishna seja o próprio Narayana, Gargamuni não revelou isso. Assim, Nanda Maharaja apreciava as palavras de Gargamuni, porém, devido à sua afeição profunda, não podia entender quem era Krishna, embora Gargamuni houvesse dito que as qualidades de Krishna seriam iguaizinhas às de Narayana. Não existe ninguém igual a Deus, então o Krishna é o próprio Narayana, original, o Narayana original, né?
Senão os impersonalistas vão se confundir. Krishna é a origem de tudo e de todos, né? De Vishnus, Narayanas e etc. Então Krishna é o Narayana original. Dessa maneira, todos os vaqueiros encabeçados por Nanda Maharaja, com muito prazer transcendental, desfrutavam de tópicos sobre os passatempos de Krishna e Balarama, e nem mesmo se davam conta de que pudessem existir tribulações materiais. Eis o que acontece quando se estudam ou comentam as brincadeiras eternas de Deus, né? Os passatempos eternos de Deus, Krishna Lilas, que aparecem na coleção Śrīmad Bhagavatam. Prabhupada cita aqui o Bhagavatam 1.1.2 e explica que em Vrindavana, Nanda Maharaja e Yashoda pareciam simples pessoas deste mundo material, mas nunca sentiam as tribulações deste mundo, embora às vezes deparassem com muitas situações perigosas criadas pelos demônios. Este é um exemplo prático. Se seguirmos os passos de Nanda Maharaja e dos vaqueiros, poderemos todos ser felizes, simplesmente discutindo as atividades de Deus, Krishna. Vyasadeva deu essa literatura para que todos possam entender a sua posição transcendental, simplesmente falando sobre os passatempos eternos de Deus, Krishna. Mesmo no momento atual, em toda parte, pode-se ser feliz e livre das tribulações, seguindo a coleção Śrīmad Bhagavatam. Não há necessidade de austeridades e penitências, que nesta era são muito difíceis de serem realizadas. Shri Krishna Chaitanya, portanto, declara, Prabhupada cita aqui uma linha em português: através do nosso movimento Hare Krishna estamos tentando distribuir a coleção Śrīmad Bhagavatam para que em qualquer parte do mundo todos possam absorver-se no movimento da consciência de Deus, Krishna, cantando e ouvindo sobre as atividades de Krishna e tornando-se livres de todas as tribulações materiais. Dessa maneira, Krishna e Balarama passaram sua idade infantil em Vrajabhumi, ocupando-se em atividades de brincadeiras infantis, tais como brincar de esconde-esconde, construir uma ponte imaginária sobre o oceano e pular para lá e para cá, feito macacos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 10º canto, 11º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Os Passatempos Infantis de Deus, Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai. E agora vamos começar o capítulo 12, o extermínio do demônio Aghasura. Este capítulo é só uma descrição, agora vamos ler a descrição, Bímola. Este capítulo descreve pormenorizadamente o passatempo no qual Krishna mata Aghasura. Certo dia, Krishna quis fazer um piquenique na floresta e, portanto, saindo cedinho, foi para a floresta juntamente com os outros vaqueirinhos, acompanhados de seus respectivos grupos de bezerros. Enquanto eles estavam desfrutando de seu piquenique, Aghasura, o irmão mais novo de Putana e Bakasura, apareceu ali, desejando matar Krishna e seus companheiros. O demônio que fora enviado por Kansa assumiu a forma de um piton, medindo 13 quilômetros de comprimento e tendo a altura de uma montanha, sendo que sua boca parecia estender-se da superfície da Terra até os planetas celestiais. Após assumir este aspecto, Aghasura deitou-se na estrada. Os amigos de Krishna, os vaqueirinhos, pensavam que a forma do demônio era um dos belos lugares de Vrindavana. Por isso, eles quiseram entrar na boca deste piton gigantesco. A gigantesca figura do piton tornou-se o tema de seus divertimentos e eles começaram a rir, confiantes de que, mesmo que esta figura fosse perigosa, Krishna estava ali para protegê-los. Dessa maneira, eles seguiram rumo à boca gigantesca da figura. Krishna sabia tudo sobre Aghasura e, portanto, tentou impedir que seus amigos entrassem na boca do demônio,
Mas enquanto isso, todos os vaqueirinhos, juntamente com seus grupos de bezerros, entraram na boca daquela gigantesca figura. Krishna estava esperando do lado de fora e Aghasura ficou aguardando Krishna, pensando que logo que Krishna entrasse, ele fecharia sua boca para que todos morressem. Esperando por Krishna, ele não engolia os meninos. Nesse ínterim, Krishna pensava em como salvar os meninos e matar Aghasura. Daí, ele entrou na boca do gigantesco demônio, e quando estava dentro da boca do demônio, juntamente com seus amigos, ele expandiu seu corpo a uma extensão tal que o demônio ficou sufocado e morreu. Depois disso, Krishna, lançando sobre seus amigos o seu olhar nectário, trouxe-os de volta à vida, e com prazer todos saíram ilesos. Ressuscitou, né, Bimala? Os milhões, acho que não tinha milhões, mas quase, né? Os milhares e milhares, os bezerrinhos, né? Milhares e milhares de bezerrinhos e vaquinhas, e os seus amiguinhos vaqueirinhos. Como ele fez isso? Lançando sobre os seus amigos o seu olhar nectário e trouxe-os de volta à vida. E com grande prazer todos saíram ilesos. Calma, estou lá diante da página. Não acabou ainda o resumo. Assim, Krishna encorajou todos os semideuses e eles expressaram sua alegria e felicidade. Para uma pessoa velhaca e pecaminosa não tem cabimento essa liberação ou tornar-se uno com a refulgência de Deus, Krishna. Mas como a suprema personalidade de Deus, Krishna entrou no corpo do demônio Aghasura. Através de seu contato com este demônio, ele obteve a oportunidade de imergir na refulgência Brahman e assim alcançar a liberação impessoal. Se fundiu na luz. Grande coisa, né, Bimala? Quando Krishna mata um demônio, Krishna manda o demônio para a luz. Então, se fundir na luz, meu amigo, não é uma coisa boa, não. É para lá que os demônios são mandados, enviados. Mas quer se fundir? Que se funda, fazer o quê? Krishna satisfaz o seu desejo, o seu louco desejo. Por ocasião deste passatempo, Krishna tinha apenas 5 anos de idade. Um ano mais tarde, quando ele tinha 6 anos de idade e ingressou na faixa etária Polganda, este passatempo foi revelado aos habitantes de Vraja. Parikshit Maharaja perguntou como é que este passatempo foi revelado somente após 1 ano e ainda assim os habitantes de Vraja pensavam que ele fora realizado naquele mesmíssimo dia. Feita esta pergunta, termina o 12º capítulo. Agora que eu ia ler o verso 1, Bimala, agora que ia começar o capítulo, lemos só a narração, tá bom, então vai ficar para o próximo programa. Tá, página 613, tá bom, onde vamos começar a ouvir o verso 1. Deixa eu tomar água aqui depois dessa, viu? Não, você não pode falar nada, nem 1 milímetro a mais. Tá bom, a senhora é diretora, a senhora é Amanda Chuva. A senhora é Krishna aqui. Aqui quem controla tudo é a senhora. Tá bom, não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Tô abanando o rabinho e pondo água aqui. É fácil não, Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Mas você que não quer esperar o próximo programa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, já falei, página 613, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o link, né, da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica aí, vou clicar, está funcionando ainda. Às vezes muda, Bimala.
Precisa conferir, às vezes eu mudo o link, né? Então, qualquer link que não funcionar, você ouvinte, por favor, nos avise, né? Que a gente vai corrigir. Ou pelo menos tentar, né? Aqui, ó. Poxa vida, já começou aqui, já tem disponível, Bímola. O canto 11, volume 1. Já completou o 10º canto inteirinho. São 8 livros. 8 livros no 10º canto. E agora, tá aqui, ó. Já disponível até o canto 11, volume 1. Você clica aí, encomenda os livros, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. É originalmente 60 volumes. Aqui tem tudo sobre Deus, os mundos de Deus, as criações de tudo, tudo em detalhes. Nos 60 volumes da coleção Śrīmad Bhagavatam, que a última vez que imprimiu, compactaram com o mesmo conteúdo em 19 volumes. Agora aqui acho que vai dar mais, hein, Bímola? Eu acho que vai dar mais volumes dessa edição aqui, hein? Tá, depois a gente vê. Sim, senhora. Tá bom, então são 3 páginas aqui, ó. 3 páginas de livros da coleção Śrīmad Bhagavatam. Deixa eu ver a página 3 aqui. Página 3, com certeza tem o canto 1, volume 1. O canto 1, que são formados por 3 livros. 3 livros. Canto 1. Canto 1. 3 livros. O canto 1 tem 3 livros. Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, então, Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Calma, deixa eu trocar o óculos, não é fácil não, fica me apressando, Bima. Nossa, eu trabalho, só funciona na pressão, só pressionar. Eu sou muito devagar. Não sou devagar. É devagar. Não é tá vendo? Tá esquecendo de entortar a tela. Não é fácil, não. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu tomar água. Agora vai. Pode ir, né? Embora Srila Prabhupada tivesse permanecido fora dos Estados Unidos por 1 ano, o seu movimento para a consciência de Deus Krishna florescera pela graça de Deus Krishna e o apego que os devotos lhe dedicavam crescera. Seus discípulos, tendo ouvido notícias e visto fotos de sua triunfante peregrinação pela Índia, sentiram-se inspirados a incrementarem a sua própria pregação. Em cada centro americano haviam entrado novos devotos e estavam, através dos devotos mais antigos, aprendendo os ensinamentos de Prabhupada. Tendo já aceitado Srila Prabhupada como seu mestre espiritual, centenas de principiantes estavam ansiosamente aguardando a iniciação. Quão diferente da primeira chegada de Srila Prabhupada aos Estados Unidos sozinho em 1965. Caminhando pelas ruas frias, sem nenhum dinheiro e nenhum templo, ele fora ignorado. Às vezes, pensar em desistir, tomando um navio de volta para a Índia. Mas mantivera a fé absoluta e agora,
Menos de 6 anos depois, em dúzias de centros da ISKCON espalhados pelos Estados Unidos, centenas de discípulos adoravam-no e, em êxtase, aglomeravam-se para recebê-lo. Los Angeles, 26 de junho de 1971. Quando Prabhupada partira de Los Angeles há um ano, o distúrbio político de lá perturbara sua mente, mas ao voltar encontrou os devotos recuperados. Eles cumpriam fielmente as suas ordens de cantar Hare Krishna em público, distribuir revistas de volta ao Supremo e adorar as formas de Deus, Rukmini e Dwarakadisha. No templo suntuosamente decorado de Los Angeles, Prabhupada realizou uma grande cerimônia de iniciação, aceitando dúzias de novos discípulos. Em 27 de junho, Srila Prabhupada viajou de Los Angeles para São Francisco para o 5º Festival Anual de Carros do Senhor, Jagannatha. 200 seguidores encontraram-no no aeroporto. Quantos devotos o Senhor tem? Perguntou um repórter. Ilimitados, disse Prabhupada. Alguns admitem e outros não admitem. Admita que você é um servo do Senhor Krishna e sua vida será um sucesso. Outra máxima, tá vendo, Bimala? Após 2 dias em São Francisco, Prabhupada voltou para Los Angeles em 16 de julho, voou para Detroit. Bhagavan Dasa, o secretário do corpo administrativo de Srila Prabhupada para o meio oeste, pregara vigorosamente em sua zona, abrindo centros em St. Louis, Chicago e outras cidades. Quase 300 devotos, a maioria dos quais nunca vira Prabhupada, reuniram-se no aeroporto de Detroit para recebê-lo. Sureshwara comenta: vieram devotos de todo o meio oeste dos Estados Unidos e do leste do Canadá para saudar Srila Prabhupada no aeroporto metropolitano de Detroit. Um trono vermelho e dourado erguia-se no centro da sala de recepção e os devotos estavam cantando e dançando Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Tá, já parei. Você tem que cortar, né? Aí, até cortou o clima, tá vendo, Bimala? Ah, tá louco. Vou ler de novo aqui. Um trono vermelho e dourado erguia-se no centro da sala de recepção e os devotos estavam cantando e dançando Hare Krishna, aguardando a chegada de Prabhupada. Quando o avião finalmente aterrissou, toda a bem-aventurança se desprendeu. O carrinho de desembarque foi anexado ao avião, mas não pudemos ver Srila Prabhupada. Fiquei ansioso. Quando ele entraria na sala? Subitamente eclodiu um ruído e olhei em volta, os devotos estavam se curvando. Urukrama comenta: Srila Prabhupada entrou na sala e ao fazê-lo estava tão brilhante quanto o sol, e todos imediatamente se prostraram no chão. Não como das outras vezes quando nos curvamos juntos, mas era como se uma força esmagadora nos atingisse e nos atirasse sobre nossos joelhos. Quando levantei-me, não pude acreditar no que via. Ali estava Prabhupada. Quase todos na sala estavam chorando. Indradyumna comenta: meu primeiro vislumbre de Prabhupada foi através da lente de minha câmera e achei que ele tinha o mesmo aspecto que em suas fotografias. Eu só o vira em fotografias e agora ele se parecia exatamente como os seus retratos, só que se mexia. Todos os devotos começaram a chorar e a cair ao solo. Foi uma coisa transcendental, emocional. Eu estava olhando, observando todos os devotos mais velhos, quanto amor eles tinham por Srila Prabhupada, e eu me sentia desqualificado e pecaminoso. Urukrama comenta: Prabhupada parecia poderoso e ao mesmo tempo delicado e suave como uma flor, muito maravilhosa. Enquanto ele caminhava muito compassadamente, os devotos enfileiravam-se e abriam um corredor por onde ele pudesse passar. Ele caminhou em direção a Kirtanananda Maharaja, colocou uma guirlanda em volta deste e o abraçou. Kirtanananda Maharaja chorava lágrimas de êxtase. Ele parecia como um menininho ao lado de seu pai. Então Prabhupada foi até Bhagavan e deu-lhe uns tapinhas na cabeça. Daí abraçou Bhagavan, que também começou a chorar como um menininho,
que após um longo tempo acabava de ver o seu pai. Vishwakarma comenta: cheguei tarde. Ao chegar lá, fiquei receoso de olhar para Srila Prabhupada, pois me sentia muito caído para contemplar o representante puro de Deus, Krishna. Então fiquei atrás da parede de devotos com medo de olhar. Finalmente compreendi que isto era ridículo, já que a perfeição dos olhos é contemplar a forma do devoto puro de Deus, Krishna. Levantei minha cabeça e o vi sentado em seu assento elevado bebendo um copo de água. Nunca vira ninguém beber água dessa maneira, sem deixar a taça tocar na sua boca. A água descia do copo como um brilhante jorro de prata, direto para a boca e garganta de Prabhupada, e em poucos goles ele terminou a água. Ele parecia ser um grande sábio proveniente do reino transcendental. E enquanto todos cantavam, percorria os seus olhos em direção aos devotos, sorrindo com muito prazer. Todos estavam tomados de alegria transcendental e juntei-me ao choro de mais da metade dos devotos. Prabhupada começou a falar: isto é muito satisfatório que tantos devotos, rapazes e moças estejam participando deste grande movimento, o movimento para a consciência de Deus, Krishna. Este é um movimento muito importante, pois está corrigindo a civilização humana. Há um grande defeito na civilização moderna. As pessoas estão aceitando este corpo como sendo o eu. E tendo como base este erro fundamental, tudo está indo errado. Aceitar este corpo como o eu é o começo de todos os problemas. Os grandes filósofos, cientistas, teólogos e pensadores não sabem qual é o defeito. Estive recentemente em Moscou, então tive uma boa conversa com um professor de indologia, o professor Kotovsky. Ele falava que, Swamiji, depois da aniquilação deste corpo tudo termina. Assim, fiquei perplexo que um professor erudito, assumindo um cargo de tanta responsabilidade, não fazia nenhuma ideia do que fossem a alma e o corpo, como eles são diferentes, como a alma está migrando de um corpo a outro, 3 pontinhos. Enquanto Prabhupada falava, uma voz anunciou no sistema de comunicação pública que o salão de embarque deveria ser evacuado para o voo seguinte. Eles estão falando sobre nós? Perguntou Prabhupada. Temos de parar? Tudo bem, vamos embora. Aquela noite, na sala do templo do centro da ISKCON de Detroit, Srila Prabhupada sentou-se em seu assento elevado perante as formas de Deus, do Senhor Jagannatha, Subhadra e Balarama. Enquanto um devoto liderava o canto e dança público de Hare Krishna, Prabhupada tocava os seus símbolos de mão, olhando ao redor da sala para os seus discípulos. Ele balançava sua cabeça satisfeito em vê-los dançar e cantar Hare Krishna. Após o canto e dança público de Hare Krishna, ele deu aula. Desculpem. Vejam só como seus caráteres estão se formando, como eles estão se purificando, como suas faces estão se tornando mais brilhantes. Isso é prático. Então, nosso pedido é que todos tirem completo proveito do centro. Venham aqui. Bhagavan Dasa, um de meus representantes, um de meus melhores discípulos, está dirigindo-os. Então ele e outros ajudá-lo-ão. Por favor, venham regularmente a este templo e tirem proveito dele. Após sua palestra, Prabhupada quis saber se havia alguma pergunta. Bahulasha levantou a mão. Srila Prabhupada, qual é a coisa que mais o agradará? E Prabhupada responde, Cantem Hare Krishna, respondeu Prabhupada, e os devotos espontaneamente bradaram, Jai, Jai. Prabhupada fala, essa é a coisa mais simples, vocês estão cantando Hare Krishna, estou muito satisfeito, isso é tudo. Vim a seu país para cantar Hare Krishna, esperando que vocês também cantassem Hare Krishna junto comigo. Vocês me ajudam cantando Hare Krishna.
Assim, estou satisfeito. Mas esta tendência é muito boa, vocês querem me agradar, isso é muito bom. E não é muito difícil me agradar. O Senhor Krishna Chaitanya disse que, sob minha ordem, todos vocês saiam para pregar e tornem-se mestres espirituais. E que ordem é essa? A ordem é: quem quer que encontrem, conversem com ele sobre Deus, Krishna. Prabhupada enfatizava que se alguém quisesse pregar representando Deus, Krishna, então não poderia mudar a mensagem de Krishna, mas deveria repetir o que Krishna diz. É a primeira vez que venho aqui, continuou Prabhupada, mas antes de mim, Bhagavan Dasa, ele organizou. E qual é o seu mérito? Ele apresentou as coisas como eu lhe falei. Isso é tudo, isso é maravilhoso. Desculpem. Também em Los Angeles o programa está se desenvolvendo muito bem. Meu discípulo encarregado de lá é Karandara. Ele está presente aqui. Ele simplesmente está fazendo o que instruo. E está fazendo muito bem, de primeira classe. Todos que vêm e ficam encantados com o templo, com as atividades, com os discípulos. Assim, esta é a maneira. Isso se chama sistema Parampara. Não inventem. Esse é o pedido de Prabhupada, né? Para todos os seus seguidores. Não inventem. Não inventem. Numa aula ele falou: sigam o padrão como eu dei para vocês. Que é o programa da madrugada, acordar todos os dias 1h30 antes do sol nascer, fazer o programa da madrugada, distribuição de livros, aula do Bhagavatam, e depois à noite aula do Bhagavad Gita, depois, a parte que eu mais gosto, Krishna Prasadam e Kama, porque vai ter que acordar às 4 da manhã de novo, Bima, para não dar erro em nenhum lugar do mundo, 1h30 antes do sol nascer. Quando Prabhupada deixava o templo naquela noite, a mãe de um de seus discípulos aproximou-se dele. O Senhor sabe, disse ela, esses rapazes realmente adoram o Senhor? Sim, disse Prabhupada, esse é o nosso sistema. Também estou adorando meu mestre espiritual. Os devotos ao redor de Prabhupada entreolharam-se e sorriram. Embora a mulher tivesse tentado fazer parecer extraordinário que os discípulos de Prabhupada adorassem-no, Prabhupada tomara isso como algo corriqueiro. Deve-se adorar o mestre espiritual. Este é o padrão dos devotos de Deus, e não há por que se admirar disto. Srila Prabhupada tinha tantos centros nos Estados Unidos que visitar cada um não era prático. Durante o ano que permanecera na Índia, muitos novos centros foram abertos. Na costa oeste, na Flórida, no Texas, no meio oeste, no leste. Prabhupada disse que tinha mais estabelecimentos do que um negociante abastado e mais residências. Se ficasse em cada uma de suas casas, gracejava, não poderia, em um ano, visitar todas elas. E especialmente para a audiência indiana, ele citava as despesas mensais de seus templos. Embora o orgulhoso do crescimento da ISKCON Hare Krishna, Prabhupada nunca se orgulhava de estar fazendo tudo sozinho. Ele nunca pensava em utilizar a ISKCON para o seu próprio desfrute. Sempre que visitava um centro, geralmente seus aposentos eram um apartamento arranjado de última hora. E a isso frequentemente se agregavam importunações como vizinhos barulhentos e cozinheiros incompetentes. Aos 75 anos, suas constantes viagens dificilmente seriam uma prescrição para a sua saúde e conforto. Prabhupada nunca se sentia enfatuado com o pequeno êxito que sua sociedade desfrutava, nem reivindicava o crédito por esse sucesso. Pelo contrário, aquilo era devido à misericórdia do seu mestre espiritual e dos mestres espirituais anteriores, dizia. A ISKCON Hare Krishna ainda tinha apenas uma pequena influência no mundo. As pessoas consideravam-na uma pequena e exótica seita religiosa, mas graças às bênçãos dos mestres anteriores, ela estava crescendo. Prabhupada estava iniciando um número cada vez maior de discípulos e o potencial era ilimitado.
Jiva Goswami, um dos principais seguidores do Senhor Krishna Chaitanya, aconselhara que o mestre espiritual não deveria aceitar muitos discípulos. Muitos discípulos neófitos trariam sofrimento ao mestre espiritual. No entanto, na jornada de Prabhupada pelos Estados Unidos durante o verão de 1971, ele iniciou mais discípulos do que jamais o fizera antes. Como representante do Senhor Krishna Chaitanya e por este dotado de poder, ele desejava aumentar o número de devotos cada vez mais. Estava ciente do risco, mas também estava a par da grande necessidade. Como escrevera em O Néctar da Devoção, o ponto é que, sem aumentar o número de discípulos, não há propagação do culto da consciência de Deus, Krishna. Por isso, às vezes, mesmo que se sujeitando a um risco, um renunciado na linha do Senhor Krishna Chaitanya pode aceitar até uma pessoa que não esteja totalmente apta para tornar-se um discípulo. Mais tarde, pela misericórdia desse mestre espiritual fidedigno, o discípulo gradualmente eleva-se. Entretanto, quem aumentar o número de discípulos simplesmente buscando algum prestígio ou falsa honra, seguramente cairá de sua tarefa de executar a consciência de Deus, Krishna. Parar, Bímola? Poxa vida. Tá bom, então vamos parar aqui. Página 246, o teste de Srila Prabhupada para definir se um discípulo em perspectiva estava em condição de ser iniciado. Era paradigmal. Vamos parar aqui. Página 246, o teste. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece o link aí da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, é o terceiro link aí, ó. Coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 189968887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Venom Kanantam Maravinda Dalayakacham Bhavatam Samasita Udasundarangam Kandarpakotika Mania Vishesha Shobham Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Hangani Yasa Sakalem Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti
Arandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govindam Adipusha Amaham Bhajami Govindam Adipusha Amaham Bhajami Rangani Yasa Sakale Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Arandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.